Quando a gente fala de área irregular, tem sempre uma pessoa que foi ou um loteador ou um vendedor dos lotes ali, que chegou um dia lá, pegou uma área, né? Fez uma planta, né? Geralmente é assim que a irregularidade começa a se configurar. E ele vende aqueles lotes, né? Quando as pessoas entendem, aquelas pessoas que compram os lotes e entendem que elas compraram um terreno completamente irregular, começa a vir a pergunta: e a responsabilidade de quem vendeu esses lotes pra gente? É aí que a lei traz uma proteção para quem está passando por isso. Então, o artigo 14, no seu parágrafo 2º, ela fala que nos parcelamentos de solo, os empreendimentos por particular, feitos por particular, a REURB, ela confere direito de regresso para aqueles que suportarem os custos e obrigações contra os responsáveis pela implantação. Então, eu vou ler aqui o parágrafo 2º, que acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Nos casos de parcelamento do solo, de conjunto habitacional ou de condomínio informal, empreendidos por particular, a conclusão da REURB confere direito de regresso àqueles que suportarem os seus custos e obrigações contra os responsáveis pela implantação dos núcleos urbanos informais. O que é isso? Aquele pessoal que está morando nessa área, ele vai fazer todo o procedimento de REURB. Ele vai ficar com direito de regresso contra aquela pessoa que vendeu os lotes para ele. Então, ele pode, essas pessoas juntas vão lá e contratam uma empresa e vão fazer o procedimento de regularização, vão ter um investimento para isso. Essas pessoas, num segundo momento, elas têm direito de regresso. Elas podem ir buscar todo esse custo, todo esse investimento de quem deu causa, que aí sim o loteador ou aquele particular que vendeu esses lotes. Então, a própria lei já traz essa proteção. Ou seja, eu posso fazer a REURB e depois eu posso ir buscar isso que eu gastei em desfavor de quem deu causa, tá? Uma outra situação importante que a gente precisa falar ainda sobre esse tema é que, por mais que esse vendedor essa pessoa que vendeu os lotes, ou esse loteador, vamos pensar assim, ele entre junto, por exemplo, com os moradores pedindo a regularização fundiária, ou ele mesmo fale, poxa, eu vou regularizar, ele não vai estar isento, ele não vai estar totalmente absolvido do que ele fez, né? Que foi um crime, vender lote sem a regularização. Ele tem essa responsabilidade civil e criminal. Então, por mais que essa pessoa que vendeu os lotes entre com o pedido de regularização fundiária, ela continua com a responsabilidade civil e criminal por ter dado causa a isso. Então, isso também é claro no artigo 14, parágrafo 3º. Para a gente fechar esse raciocínio, e isso é um ponto extremamente importante, a responsabilidade do loteador e do incorporador, ela é imprescritível. O que é isso? Ela não vai... a todo momento é possível acioná-los. Então, ela não tem prescrição. Para nós que somos da área, né, somos operadores do direito ou os outros profissionais que também trabalham com regularização já ouviram falar da prescrição. Então, essa é uma ação que ela é imprescritível. Ir contra o loteador faltoso ou aquele que deu causa, vendeu os lotes de forma irregular, é uma ação imprescritível. Então, isso é mais uma força, é mais uma garantia da legislação de regularização fundiária e das demais legislações civis que a gente tem a favor daquele comprador de boa-fé que vai fazer a regularização fundiária. A qualquer momento ele pode acionar o vendedor de lote ou o loteador, porque a ação é imprescritível. Tem julgados tanto do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto de Minas. Eu vou ler um de Minas aqui, para a gente mudar um pouquinho, que a gente sempre geralmente fala dos tribunais de São Paulo. A prescrição da pretensão de regularização do loteamento clandestino não se consuma, porquanto a ação ilegal se renova a cada dia. Ou seja, o parcelamento irregular do solo, ele se renova a cada dia. Portanto, a ação contra o loteador faltoso ou contra o vendedor de lote, ela é imprescritível.